Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos retomar um pouquinho o que a gente fez na aula anterior, certo? Então, na aula anterior, a gente trabalhou lá dentro do ANSYS, nessa parte de modelar em elementos finitos, o design modeling, né? Criar um modelo dentro do próprio ANSYS. Lógico que você pode importar a geometria e trabalhar ela lá. Mas o que a gente fez foi trabalhar criando uma geometria lá dentro para a gente entender um pouco mais das ferramentas e tal. Eu acho um pouco difícil trabalhar lá dentro. Eu prefiro trabalhar em um outro software, importar o desenho e a partir daí a gente fazer o modelamento. Eu acredito ser um pouco mais simples. Porém, é uma ferramenta. Se você não tiver um software de CAD, por exemplo, quando você vai trabalhar em uma empresa, uma licença de CAD é caro. Cada computador paga uma licença, né? Um número de licença. Então, provavelmente, se você for trabalhar só com elementos finitos, provavelmente na sua máquina só vai ter um tipo de licença, porque esses softwares costumam ser bem caros. Então, o que a gente fez? A gente usou essa parte de essa interface, aprendeu a fazer aquele sketch, um modelo 3D dessa primeira, usando o software ANSYS, né? Os outros softwares de elementos finitos, Abacus, Nastran, eles também têm esse recurso de você desenhar lá dentro. Tá ok? O que nós vamos fazer agora? Uma vez que a gente já criou o desenho, o modelo 3D, a gente vai para a parte mecânica da coisa, né? Vamos colocar lá, entender como é que funciona a interface da parte mecânica, vamos colocar o setup do modelo, né? Fazer as características do modelo, especificar o tipo de material, criar as conexões de cada peça, fazer a malha, dividir o nosso objeto em pequenos pedacinhos, em quadradinhos pequenininhos ali, que a gente chama de fazer o meshing, né? Fazer a malha do objeto. E setar as condições de contorno, né? Essa parte está fixada em tal lugar, ela não vai se mexer, essa parte tem um tipo de contato com essa outra, e assim por diante, né? Setar as condições de contorno e aplicar a carga, né? Então, faz parte disso aí. E aí a gente põe para resolver o modelo, tá ok? Depois que a gente resolve o modelo, a gente vai analisar os resultados desse modelo. Então, a gente vai até a parte de resolver esse modelo que a gente chama de solve, né? O solver do programa. Então, ele vai ter esses bloquinhos, né, que a gente vai acompanhando, e aí tem o solver do nosso programa, tá ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, ó, da nossa última aula, a gente fez esse modelo aqui, certo? No Design Modeling aqui. Ele abre uma nova pastinha aqui, como se fosse um outro programa. Então a gente pode fechar essa pastinha, esse cara. É bom salvar, lógico, né? Salvar o projeto. Aí a gente pode fechar. Ou pode dar um direito aqui, fechar a janela. Pode até deixar aberto, se o seu computador não tem problema de memória. E aí a gente vai ver que nosso projeto aqui, ó, já tem especificado um material e a geometria também está ok. Então agora a gente vai partir para o modelo, certo? Então a gente vai dar 2 cliques aqui, ou clicar com direito e vir em editar. Tá? É bom renomear a peça aqui também, né? Demora um pouquinho. Então está aberto aqui o nosso modelo, tá ok? Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui que a gente tem. Ó. Nessa primeira barra aqui em cima, tem o tradicional, né? Arquivo, editar, a vista que você quer usar, as unidades que a gente está trabalhando, né? Algumas ferramentas, o help. Aqui a gente verifica se tem alguma coisa errada no modelo. Aqui a gente manda calcular, né? E aqui a gente faz uma divisão do nosso sistema aqui, né? Faz planos para a gente analisar o que está acontecendo na peça. Ok? Na segunda barra aqui, a gente consegue selecionar algum ponto, ou aresta, ou cantinho, ou um plano, ou sólido como um todo. Isso é muito importante na hora de a gente colocar as condições de contorno e o carregamento. Tá ok? Então a gente vai começar a modelar agora o nosso sisteminha. Ok? Então vamos olhar aqui, ó, mais um pouquinho. A gente tem a geometria do nosso material, já está criada. Então a gente vai olhar aqui, ó, cada componente que a gente criou, né? Então a gente criou a base,
o sólido, que é o ganchinho que a gente criou, a gente poderia ter renomeado isso aqui, que facilitasse. O parafuso, certo? Ó, a gente pode, para cada coisinha que a gente especifica aqui, a gente pode alterar. Por exemplo, ó, tem um detalhe daquela geometria, daquilo que a gente está construindo. Então a gente colocou aqui, ó, que ele está usando o mesmo aço estrutural que a gente começou a setar no programa. Se de repente eu quisesse colocar um outro material, eu poderia colocar um novo material, né? Ou importar um material que pudesse vir de outra lista, né? Que não está no catálogo do ANSYS aqui. Tá ok? Então, ó, aqui está todo mundo ticado, né? Ó, todo mundo com o flagzinho que está ok. E a gente segue essa lista aqui, ó. Então a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Parafuso 1 está selecionado, tá certinho. O 2 também, o 3, né? O 4 a gente vai ter renomeado ele, então pega aqui, ó, o zoom, o rotate aqui para ver onde ele tá. Tá aqui. Então a gente pode dar um rename nele aqui. Né? Parafuso 4. Tá renomeado. Os coordinate systems que a gente está usando, a gente pode criar o coordinate system para cada situação, tá? Então as conexões que a gente precisa fazer, né? Os contatos que a gente precisa criar e a malha que a gente vai criar. Vai definir daqui a pouco, tá ok? Então, outras coisas que são interessantes aqui, ó, para mostrar os cantinhos do desenho do nosso modelo, ó, show vértice, né? Se a gente precisar de uma vista que seja wireframe, tá aqui, né? Exibir os sistemas de coordenadas de cada peça, tem um sistema global e tem um sistema local, né? Então, todos os coordenates que a gente vai criando. Bom, pessoal, então, ó, seguindo a nossa árvore aqui, a gente vai ver, vamos colapsar aqui a geometria para ficar menor para a gente ver, os contatos, certo? Então, como a gente já criou esse modelo dentro do Design Modeling, que é do ANSYS, ele já está entendendo alguns contatos que existem. Então, aqui tem uma lista de contatos e regiões de contato, certo? Então, a primeira região de contato, ó, ele já identificou que é essa superfície aqui, tá bom? Ó, região de contato número 2, parafuso, região com a base, ó. Então, ele vai mostrando as regiões de contato, tá ok? A gente pode vir aqui, ó, e excluir tudo isso daqui, certo? Pode excluir isso daqui e criar o contato manualmente. Agora não tem nada dentro das conexões. A gente clica com o direito, vai inserir, ó, e cria uma região de contato manual, tá? Então, ó, o que ele está entendendo aqui, ó? Contato, né? A gente tem que selecionar o tipo de contato que a gente está querendo e o lugar que a gente vai selecionar. Então, por exemplo, nessa superfície, a gente vai aplicar. Ele já entendeu que aqui vai ser uma região de contato. E agora a gente precisa aplicar na outra face, né? Então, posso clicar com o direito aqui, ó, e dar um hide na peça. Bom, selecionei a peça toda, esconder o corpo. Agora, na segunda peça, o contato vai ser nessa região, né? Nessa região. E a gente aplica esse cara na segunda região. Ó, na segunda região. Então, ele já entendeu que está o contato entre as duas peças. Ó. O sólido, que é o ganchinho, e a base, que é o quadradinho. Né? Então, a gente pode vir aqui também, ó, e dar um show all bodies aqui, para voltar o corpinho aqui. Tá? Então, ó, superfície entre o sólido, que é o ganchinho, e a base. Tá certo? Que tipo de contato? O padrão que ele gera é o bond, que é colado. Né? Então, a gente quando está projetando o desenho, e isso é o que acontece muito, essas condições de contorno serem erradas. Então, ó, clicando aqui, a gente vai ver que
está colado. A gente pode ter um contato que não permite separação de jeito nenhum, é como se tivesse engastado uma peça na outra. Um contato sem atrito, um contato que é rugoso, áspero, e um contato com atrito, né, e um contato que permite uma flexão e um escorregamento, que é o stick slip, né? Você coloca, ele escorrega e vai parando assim. Então, o projetista ele tem que saber o que ele está colocando. Então, nessa região aqui, ó, fica interessante para a gente colocar que existe um atrito, por exemplo. Então, a gente coloca o coeficiente de atrito, é aquele 0,2. 0,2, ele aceitou. Então, existe um contato entre esse corpinho aqui. Fazendo desse jeito, contato manual é bom para coisas pequenas, né? Quando você tem pouco contato ou quando vem um desenho, você importou o desenho de outro software e ele não vem muito legal, tá? Então, aí você vai colocando, às vezes o programa não reconheceu tudo isso. Então, se você já fez nuances, já modelou um design modeling, você pode vir aqui, por exemplo, deixa eu apagar todos aqui, ó. Deixa eu excluir esse contato aqui, ó, não delete nele. Então, ó, nas conexões, eu vou pedir para ele inserir automático. Inserir conexões em grupo. E dentro da conexões em grupo agora, a gente clica com o direito e ele pede para criar automaticamente todas as conexões desse novo grupo. Então, volta aquilo que estava originalmente ali, que a gente apagou, certo? Então, ó, região de contato, se a gente quiser colocar aqui, ó, listas dos corpos, né? Quem são as regiões de contato? Ele automaticamente já está mostrando, quando você clica no Body View aqui, quem é o contato e quem que é o target, né? A superfície objetivo que você vai colocar. E aí a gente pode vir e renomeando, alterando algumas coisas de cada contato. Então, ó, na primeira que a gente selecionou, tá, é o contrato entre a base e o ganchinho. Então, e a opção default dele é o bondage. A gente vai falar que é o atrito, um coeficiente 0,2. Ok? Vamos para a próxima região. Ó. Próxima região, ele está mostrando que é entre o furo da base e o corpo do parafuso. Faz sentido dele ser uma região colada, né? Uma superfície bondage aqui. Tudo bem? E ó, outro parafuso, né? Região 2 é um parafuso, agora outro parafuso, região 4, outro parafuso, região 5, outro parafuso, né? Então, quando a gente seleciona, por exemplo, essas regiões, ele mostra aqui que ele troca o nome, ó, aqui, né? Atrito base e gancho. Então, já trocou aqui, ó, base to solid, né? Se a gente tivesse colocado o nome gancho, ele ia estar aparecendo o nome gancho aqui. Então, nesse caso aqui, ó, são 4 parafusos, né? Com a base, né? Sempre o corpo do parafuso. Então, vou segurando o Ctrl e vou... Bom, ficou as 4 regiões marcadas, tem a setinha aqui no desenho, tem essas setinhas, e a gente pode criar um grupo para isso daqui. Por que é a vantagem de criar um grupo? Porque se você decidir mudar alguma condição, você muda de todo o grupo, porque todo mundo é a mesma coisa, então você muda, faz o grupo, né? Só que nessa licença acadêmica que eu estou usando aqui, não tem a opção de criar o grupo. Então, a gente vai ter que continuar sem essa opção de grupo. Mas, se você não estiver usando licença acadêmica, talvez na sua licença apareça a opção de grupo, que é uma vantagem você usar. Mas, no nosso caso aqui, como minha licença é acadêmica, não vai dar. Então, ok? Tem as limitações. Para as outras regiões aqui de contato, ela já nasceu com a opção Default Bondage. Se a gente olhar aqui, ele está pegando que a região entre o furo do ganchinho com o corpo, aquela parte do parafuso que está para fora da base, que está no ganchinho, ele está falando que é colado. Normalmente, quando a gente faz uma montagem desse tipo, na base lá é rosca, né? Então você abre rosca na base, coloca o parafuso, faz sentido ele estar preso lá, tá bom.
Só que nessa região, normalmente, o furo é um pouquinho maior. Então, é uma região que tem uma folga. Então, se tem folga, evidentemente, não vai ter esse atrito. Então, a gente vai colocar que essa região aqui é uma região sem atrito. Sem atrito, fechando essa. Na outra região, a cabeça do parafuso com a base é outra história. Vamos pegar todos os corpinhos aqui entre o parafuso e o ganchinho. Também uma região sem atrito. Sem atrito. Sem atrito. Criados os contatos e assumindo que a região de contato entre a superfície do ganchinho e a cabeça do parafuso sejam de bonder, né, colado, uma pressão ali, a gente, olha aqui no cantinho, aqui no meu desenho aqui, que ele está pegando a superfície do ganchinho com a superfície da cabeça do parafuso e a gente vai usar a opção Default. Se no seu ANSYS tiver a opção de criar grupos, fica muito melhor criar os grupos. Você vai ter o grupo gancho com a base, o grupo parafuso com a base, grupo parafuso com o ganchinho sem atrito e o grupo da cabeça do parafuso com o ganchinho, com a base do ganchinho colado, né? Fica bem melhor. Então, no meu aqui, como eu estou usando a licença acadêmica, tem umas limitações, não apareceu a opção de criar o grupo. Então, se a gente olhar aqui, ó, todos os contatos estão marcado OK, um flagzinho aqui de OK. Tudo bem? Então, agora, a gente já pode colapsar essa parte aqui e vir para o próximo nível. O próximo nível é gerar a malha. Tá OK? Então, está feito a malha. Que tipo de análise a gente quer fazer? Uma análise estrutural mecânica? Então, a gente coloca a opção estrutural. Se a gente fosse fazer uma simulação de campo eletromagnético, a gente pegaria a opção física aqui de campo eletromagnético. Uma de CFD, Computer Fluid Dynamics, né? Então, a gente poderia criar volumes de controle, que são elementos de volume de controle, para trabalhar melhor com o cálculo. Soluções explícitas, né? Tem a solução intrínseca e a explícita. Uma você coloca o deslocamento, outra você coloca a aceleração, né? Então, força igual a massa da aceleração, uma você coloca o carregamento, outra a aceleração. Mas aqui a gente vai fazer uma análise mecânica mesmo, tá? Que é importante nessa parte do mesh aqui, né? O tamanho do elemento. Então, eu aconselho, na primeira vez que a gente estiver usando, antes de refinar o modelo, criar elementos de tamanho default. Depois a gente refina. Por quê? Porque a gente pode errar o tamanho do elemento, fazer um elemento muito fino ou muito grande, e aí, se você estiver usando uma licença acadêmica, por exemplo, ela vai travar o computador e ela não vai aceitar o número, ela vai estar limitada pelo número de nós, número de elementos que a versão estudante ou acadêmica tem. Uma versão empresarial completa, você pode fazer muitos elementos. Entretanto, gerar a malha é um trabalho custoso computacionalmente. Então, mesmo se você tiver uma licença que pode ter milhões de elementos, fica custoso computacionalmente, fica travando seu modelo e tal, não é legal. Então, a primeira vez, usa a opçãozinha default, tá? O que mais que é interessante aqui, né? Menor de passos aqui. Eu acho que é mais interessante isso aqui mesmo, né? Aqui, ó, você pode, nas estatísticas, ver depois o número de elementos, o número de nós que você criou. Você pode até editar isso aqui, mas vamos na opção Default. Então, ó, a gente pode vir aqui no Mesh, clicar com o direito e dar um Update, ou aqui em cima no Update. Então, tanto faz uma coisa contra a outra. A gente vai dar um Update e clica com o direito.
tá certo o modelo, tá atualizado, ó. Ele fez a malha, gerou a malha, tá vendo? Tem uma malha gerada. Essa é a melhor malha? Não sei, provavelmente a gente vai ter que refinar isso aqui para ter resultados de regiões que a gente achar que é interessante, né? Ó. Então, mas no primeiro momento é razoável de trabalhar com esse tipo de elemento aqui, tá? Ó, nesse caso aqui, ele criou 3.974 elementos para mim. E vamos fazer uma conta de dividir aqui, ó, número de nós. Então, o que acontece? O número de nós, cada quadradinho da malha, depende do tipo de elemento que você tem. Então, cada quadradinho, o cantinho dele é compartilhado por um outro elemento da vizinhança. Então, ele vai somar, vai falar que esse nó pertence a esse elemento e pertence a outro elemento, tá? Então, essa diferença do nó do cantinho e o elemento que é o quadradinho. Então, depende da análise, tem elemento que tem só 8 nós, nós centrais, nós intermediários, nó no meio da aresta, e tem uma infinidade de elementos triangulares, né? Se a gente reparar aqui, ó, os elementos da base são quadrilaterais. Os elementos aqui que ele criou para o ganchinho parecem serem triangulares, né? Ele está usando a opção default. Depois a gente refina esse tipo de coisa, né? Qual é melhor para cada situação, né? O tamanho de cada elemento, a região. Se você está interessado numa região, tem que refinar mais aquela região. Então, assim por diante. Olhando aqui para o nosso olhar, a gente percebe que existe apenas um elemento aqui, ó. Um elemento no nosso olhãozinho aqui. Então, vale a pena a gente fazer um refino dessa região, tá ok? Bom, como que a gente faz isso? A gente vem na própria mesh aqui, ó, né, e vai inserir algum tipo de método de refinamento da malha. Por que a gente está pensando assim em refinar ali? Porque um elemento ele tem um gradiente pequeno de deformação. Você não tem tanta precisão nesse gradiente, da mudança do estado de tensão de um lado para o outro. Então, se você quer ter um gradiente preciso de deformação, um lado está a tensão está de um lado, de outro, com um nível de precisão, você precisa refinar o elemento ali, para você ter resultados melhores. Bom, tem um método de refinamento, tem o tamanho. Se deixar a região de contato entre as peças do mesmo tamanho e determinar o refinamento de uma determinada região. Nesse tipo de método aqui, tem a opção de a gente ter vários tipos de método para a gente refinar o nosso modelo, tá ok? Então, ó, eu posso aplicar isso a toda a geometria, né? Vou fazer uma seleção de toda a minha peça, né? Peguei aqui, ó, selecionar toda a minha peça, vou aplicar essa geometria. Então, ele identificou que tudo isso que eu selecionei, nessa área que eu selecionei, existem 14 corpos, certo? Qual o método de malha que a gente vai usar? Tem o tetragonal, né, que é o padrão do ANSYS, hexagonal, sweep, quando você tem regiões que você precisa de curvas, regiões muito arredondadas, que você precisa que os elementos tenham uma deformidade ali, esse método é interessante. Ou multi-regiões, você pode ter uma região com um tipo de elemento, uma região com outro tipo de elemento. Tá ok? Então vamos pegar esse aqui para dar uma explorada. Bom, aqui se eu definir aqui, ó, para todos os elementos, né, hexagonal, por exemplo, vamos aplicar isso aqui, vamos dar um upgrade na nossa, regenerei também, generar a malha de novo aqui, né? Então ele está fazendo. Então a gente tinha anteriormente 4.000 elementos. Agora a gente tem praticamente 2.000 elementos nesse tipo de elemento hexagonal, né, que ele tem mais nós. Tá vendo o número de nós aqui, ó, foi para 10.000, mas o número de elementos diminuiu.
E na região que a gente estava comentando, agora já criou dois elementos, ó, um elemento aqui, outro elemento do outro lado, tá? Então a gente pode ainda refinar um pouco mais esse olhar aqui, por exemplo. Vou pegar agora aqui, ó, em vez de ser uma seleção de box, eu vou fazer uma seleção simples, selecionar essa peça, né, essa peça aqui, e vou mudar o tamanho desse elemento. Para essa região, vamos em Sizing, para essa região, o tamanho do meu elemento, vou colocar 5 milímetros. Bom, então, como eu alterei, preciso gerar a malha. Então, está gerando a malha. Olha agora que a gente tem mais elementos nessa região, certo? A gente tem um modelo mais refinado daquilo que está acontecendo. Vamos lá, vamos continuar aqui observando o nosso modelo, certo? Então, o que acontece no nosso modelo? A gente tem esse corpo aqui que eu vou esconder ele, e esse corpo aqui que eu vou esconder também, certo? Então, vamos observar o nosso parafuso. Bom, a parte de baixo do nosso parafuso, ele está engastado no bloco, na base. Mas essa região que está livre, ela é a região de pré-carga do parafuso. Então, quando você aperta um parafuso, por exemplo, você quer aquela região ali, ela que acaba se deformando mais. Então, você quer analisar essa região que está com dois elementos, com mais elementos. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a opção de selecionar essa superfície, vamos segurando o CTRL e selecionar essas regiões. E agora a gente vai trocar o tamanho do elemento. Qual o tamanho do elemento? 2 milímetros. Então, vamos regenerar a nossa malha. Então, a região de deformação livre do parafuso agora está mais refinada. Então, a gente vai ter um resultado melhor dessa região. Ok? Vamos mostrar aqui todos os corpos. Ajustar na tela. Rotacionar. Certo? Aí está aqui o nosso corpinho com a malha mais refinada no olhar. A base, ela, nesse momento, ela pode ser mais grosseira assim. E se a gente contar, a gente está com quase 3.400 elementos aqui. Né? 18.600 nós. Tá bom? Então, pessoal, se a gente observar a nossa malha agora já está feita, né? Olhando aqui a nossa árvore das nossas ferramentas, ó, então já tem uma geometria criada, o sistema de coordenadas, os contatos todos criados, né? A malha está tudo ok. Então, o próximo passo é análise estática aqui, estrutural, certo? Então, nesse primeiro momento aqui, ele mostra qual temperatura você está simulando, porque de repente você está trabalhando em temperaturas diferentes, que seu material reage com temperaturas diferentes, tem uma curva específica para ele, você poderia alterar aqui. Como o ácido estrutural ele é bem comportado nas temperaturas ambientes, a gente não vai nem mexer aqui, tá ok? Então, vamos olhar o tipo de as análises que a gente vai fazer. Então, quais são os números de passos que a gente vai dar? Então, a gente vai dar 2 passos. Um é a pré-carga no parafuso e o outro é o carregamento do olhar em si. Então, vamos colocar 2 aqui no 2 steps, certo? Olha o que acontece aqui. Ó. Quando eu crio 2 steps, tem uma tabelinha que se abre aqui, ele está falando
quais são os steps que tem e o tempo de cada um, quando cada um vai acabar. Então, vamos fazer uma análise de 2 segundos, um para a primeira etapa, outro segundo para outra etapa, a aplicação da força. E cada etapa nossa vai durar 1 segundo, tá? Bom, então tá aqui. Vamos também colocar uma coisa aqui, ó, que é a larga deflexão, né? Deflexão grandes, aqui está off, então aqui a gente vai colocar sim, tá? Grandes deformações permitidas. Então está feito aqui. Agora a gente vai começar a colocar as condições de contorno do nosso sistema. Então, ó, nessa aba aqui tem essa opção suportes, né? O tipo de suporte que você vai fazer, né? A gente pode colocar fixa suporte aqui ou rodar a nossa peça aqui, já deixando o jeito. E vir aqui na análise, ó, inserir. Aí todas as opções que tem na barra aqui, aparece aqui nesse menu que aparece aqui. Então a gente vai colocar um suporte fixo. Qual que é o nosso suporte fixo? Essa face aqui, a gente vai engastar ela num plano. Então ela não vai se mexer. X, Y, Z. Então toda essa região aqui vai estar colada rigidamente, zero deslocamento. Tá ok? Tá aqui. Beleza? Então, ó, criou um suporte fixo para essa região. Agora a gente precisa pôr o carregamento no olhar, como se alguma coisa estivesse puxando esse olhar. Então a gente vai de novo aqui, ó, na análise, né? Inserir, botãozinho direito, inserir, bearing load. O que é um bearing load? Ele é uma carga que se aplica em regiões, em superfícies cilíndricas, tá? Porque, por exemplo, você tem um rolamento, um eixo dentro do outro, né? Você tem mais carga, uma carga não é igual em todas as partes, ela é mais distribuída na região de contato. Então, bearing loads. Bearing loads, a gente vai selecionar essa região aqui, ó. Tá aqui. Aí tem aqui a opção, vou aplicar primeiro, né? Ele reconheceu que vai aplicar uma carga nessa superfície que está em vermelho. E aí a gente tem colocar um vetor, aí a gente coloca um vetor de força, e aí especifica uma direção. Ou a gente troca esse vetor por componentes. Então, a gente pode criar vários componentes, mas como a gente criou nossa análise em 2 etapas, 2 steps, ó, vamos ver aqui, ó, surgiu uma tabelinha. Então, no último step, que é o carregamento do olhar, que é o que a gente está interessado aqui, a gente vai colocar 1000 newtons em Y e 7000 em Z. Ao clicar no step 2, a gente vê a setinha aqui aparecendo do carregamento. Agora, a gente vai colocar a pré-carga no parafuso, ok? Então, vamos fazer assim, ó, para facilitar a nossa vida. Vamos pegar a opção de escolher o corpo, selecionar esse corpo, e vamos dar um hide nele. Só ficou o parafuso, né? Então, a região de pré-carga é essa região da face do parafuso. Aqui. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o filtro de selecionar pela face, clicar no primeiro parafuso, botão direito, inserir, bolt, pretension, né? Pretensão no parafuso. Então a gente vai colocar isso aqui. E como a gente está trabalhando em 2 steps, no primeiro step a gente vai colocar 2000 e que é o carregamento e a opção lock no segundo step. Então, lembra que o segundo step vai ser o tracionamento do olhar. Então você colocou uma pré-carga, então agora ele vai responder ao carregamento externo. Então ele vai travar nesses 2000 e
e vai responder ao carregamento. Beleza? Fizemos isso para um parafuso só. A gente pode fazer assim, ó, clicar com o direito e dar um duplicate no que a gente acabou de fazer, ó. Duplicar, né? Selecionar pela face. Essa face aqui. Seleciono essa face. Aplico para ela. De novo, duplicar. Seleciono a face. Aplico para ela. Repito o procedimento. Duplicar. Aplico para essa face. Certo? Então aqui está as 4 pré-cargas que a gente está colocando no parafuso. Vamos voltar veja que tem um carregamento, uma setinha aqui. A gente vai colocar todos os corpos de novo. Está todo o carregamento. Então, o nosso sistema está preparado para começar a nossa análise. Certo? Então, olhando nossa árvore aqui, está todo mundo ok. Vamos regenerar a nossa malha. Update na malha. A malha está ok. O carregamento está ok, né? Agora ele está pedindo uma solução no nosso sistema. Então a gente pode resolver isso daqui, como é um modelinho simples, ele já está pronto para análise. Clicando aqui em cima da solução, eu posso dar um Solve aqui, com o botão direito, vir aqui em Solve, ou usar o botãozinho aqui em cima, né? Tanto faz, vai ser a mesma coisa. Então, manda calcular. Está rodando a solução. Certo? Por enquanto a gente não pediu nada específico de resposta. A gente não colocou se é deformação, se é tensão, se é tensão de vomícios, deslocamento. A gente não colocou nenhum tipo de informação, ele só está pronto para rodar. Tá ok? Então na próxima aula, pessoal, a gente vai analisar esses resultados. Tá? Vai colocar as condições do que a gente quer medir e discutir mais sobre isso, para não ficar solto no ar essa parte de solução. E a gente vai explorar melhor cada detalhe dos resultados, discutir um pouco mais do que é cada coisa, do ponto de vista de engenharia também. Beleza? Então, de novo, eu fui ver editar aqui, deu mais de 30 minutos já de vídeo, acho que uns 35. Então, tenta fazer esse modelinho passo a passo, aí demorou mais de meia hora, então provavelmente você vai gastar também mais ou menos esse tempo aqui, que é o tempo da nossa aula. Beleza, pessoal? Então, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição na sala de aula, no horário da aula. Tá ok?